Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. Olá, seja muito bem-vindo ao mais novo programa da TV Tati Band Litoral, Gente Negócios, que traz até você o mundo empresarial. E a gente começa o nosso programa de hoje com o nosso comentarista Jarbas Marques, presidente do Lide Litoral Paulista. Tudo bem, Jarbas? Tudo bem, muito bom estar aqui nesse programa e trazendo hoje uma pessoa brilhante para a nossa estreia. E o nosso convidado de hoje tem um currículo extenso. Vamos lá então, Luiz Fernando Furlan. Empresário, engenheiro químico e administrador de empresas com especialização em administração financeira. Atualmente atua como membro do Conselho de Administração Charmaine do Lide, grupo de líderes empresariais. É membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial Ético. Líderes do MEI-CNI, Movimento Empresarial pela Inovação. É membro honorário do Conselho Empresarial Brasil-China, do Conselho da Fundação Amazonas Sustentável e do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Foi presidente do Conselho de Administração da Sadia e co-presidente do Conselho de Administração da BRF-SA. Foi membro do Conselho Consultivo da Panasonic, Walmart, membro do Conselho de Administração da BRF, da Telefônica Espanha e da AGCO. E ainda atuou como membro do Conselho da Global Ocean Commission para a Conservação dos Oceanos. Nossa, foi ministro de Estado do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior de 2003 a 2007. Estamos falando de Luiz Fernando Furlan. Seja muito bem-vindo. Estar aqui em Santos e com essa companhia muito agradável do Jarbas e de uma moça tão bonita. Posso resumir chamando o senhor de ministro para começar? Porque se a gente fizer todo esse currículo extenso, acabou o programa. Como quiser. A pessoa, quando tem currículo cumprido, entrega qual é a idade também. Né? Então... Ministro, começando de uma forma muito simples e pessoal, o que tem alugado a mente de Luiz Fernando Furlan nesses últimos dias? Olha, nos últimos dias eu tenho procurado me afastar da política, porque há uma poluição tão grande de noticiário. Nós tivemos aí uma bênção do féretro da rainha, que deu uma paradinha na política, né? O senhor, como um homem de negócios, deve ter muitas lembranças, né? Que lembrança da sua infância tem marcado o senhor e pode ser responsável por algo na sua trajetória? Olha, quando eu tinha 8 anos, meus pais, eu morava em Santa Catarina, né, onde eu nasci, e meus pais mandaram a mim, meu irmão um pouco mais velho, para colégio interno em São Paulo. Então eu acabei ficando 8 anos, dos 8 aos 16, morando em colégio interno em São Paulo. Então foi uma experiência extraordinária, porque um menino novinho, bobinho, do interior, né, vem e acaba tendo que se defender, que sobreviver, né, e aprender, inclusive, a disciplina de colégio interno. Acorda às 6 da manhã, tinha missa em seguida, depois café da manhã, depois aula, né, depois estudo. E foi aí que eu descobri o meu pendor para os esportes. Então eu comecei a jogar, bom, futebol, obviamente, mas futebol de salão, basquete, vôlei, e me dedicar a isso, que era um paliativo da ausência de casa. E com isso eu me sentia muito bem por fazer bem o que eu praticava. E a partir daí eu fiquei um grande adepto de esportes. Acho que o esporte, né, Jarbas, ele sempre traz a pessoa para o lado bom, né? Desperta nas pessoas. Você tira estudantes das ruas, você agrega as pessoas, você traz melhor. Você faz algum esporte, Jarbas? Fale a verdade. Eu adoro jogar uma pelada e de vez em quando eu dou uma caminhada na praia, ministro. Mas pela minha barriga dá para ver que faz um tempinho que eu não estou caminhando. E o ministro, é interessante, é engenheiro químico. Assim como eu, nós formamos na mesma faculdade, na FEI.
Por que engenharia química, ministro? Porque não está diretamente ligado aos negócios da família, e como você já me disse, o pai é advogado, tio advogado, irmãos advogados. Né? Por Não, que mas a engenharia? minha família é de industriais. Então, eu fiz um teste vocacional, né? Naquela época se fazia isso. E aí o resultado foi que eu tinha um pendor para as exatas e que eu me daria bem com engenharia mecânica ou química. E aí eu optei por química porque eu achei que era mais interessante. Você podia criar mais do que na mecânica, onde quase tudo já foi criado na mecânica. E aí caminhei para esse rumo e gostei muito, né? Fazer sabonete com cheiros exóticos, né? Alguma experiência marcante desse início de carreira? A experiência marcante da escola foi num dia que deu um vendaval. A escola, o campus tinha sido transferido para São Bernardo do Campo, né? De lá do centro de São Paulo. E ainda era meio incompleto, vamos chamar assim, né? E eu estava no laboratório de química e começou a dar uma ventania daquelas que às vezes dá, e o telhado era de calhetão, apoiado. E o telhado começou a fazer assim. Aí eu olhei para o professor de química, nós éramos 8 alunos só ali no laboratório, e ele falou assim, se Deus quiser não vai acontecer nada. Foi ele falar e levantou todo o telhado e começou a chover na gente, e vidros de preparados químicos que estavam nas prateleiras começaram a cair. E todos corremos para uma mesa, a única mesa que tinha, para ver o que ia acontecer. No final não aconteceu nada, mas foi um belo susto, meu primeiro contato com a química. Agora, fazer sabonete com cheiro de bacon também foi muito engraçado. Cheiro de bacon? Porque você lida com aromas e você pode pôr o aroma que quiser, né? Então, são todos esses aromas que você compra, sabonete disso, shampoo daquilo, 99% são aromas artificiais, né? Então, todas essas a gente empresas... fazia umas coisas meio de arruaça mesmo. Quem é que vai comprar um sabonete que você passa assim e você fica cheirando bacon, né? De todas as empresas que o senhor passou, com certeza a Givenchy não foi uma das que contratou o senhor, né? Não. Eu fiz estágio numa companhia de papel e celulose, que naquela época tinha uma planta na Marginal Tietê, em que você passava na frente e cheirava SO2, né? Que era usado E eu, no final, anos depois, eu acabei trabalhando na implantação de fábrica de óleo de soja. E aí pude usar todos os meus conhecimentos antigos da engenharia química, né? Porque a extração do óleo de soja é feita por solvente, a quente, né? Com pressão. Então, aqueles chamados flow sheets, né, que eram os gráficos de aparelhos, desodorizador, isso, aquilo, tudo aquilo voltou na minha cabeça 15 anos depois. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e o Gente Negócios volta já já. Não sai daí um minutinho, eu volto já já. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.
Gente Negócios está de volta. Nosso convidado de hoje é o ministro Luiz Fernando Furlan. Ministro, a gente está conhecendo um pouquinho da sua história. Queria saber hoje, o que ocupa o seu tempo? Eu dedico 80% do meu tempo para atividades não remuneradas. Escolhi 4 segmentos. O primeiro deles é a educação, que eu acho que é a palavra mágica de transformação do Brasil. O segundo é meio ambiente, o terceiro é inovação e tecnologia, e o quarto é temas internacionais, onde o Brasil pode se destacar no campo internacional. E hoje, tendo em vista toda essa vivência que a gente tem em momento de eleição, economia, política, essa sociedade dessa forma tão estranha, né, lidando com essa situação, hoje qual que o senhor identificaria como o maior desafio do Brasil? O maior desafio é sempre a educação, porque é a partir da educação que as pessoas crescem, têm oportunidades, se desenvolvem. Eu venho de um estado pequeno, relativo, que é Santa Catarina, e eu vejo na pequena cidade onde eu nasci, Concórdia, né, que filhos de funcionários da Sadia, que foi lá fundada, eles tiveram oportunidade de se formar em faculdade ou em curso técnico e progredir na vida. E era isso, emprego e educação, né? E o que mais um pai e uma mãe quer? Né? Que os filhos possam ter mais oportunidades e tenham melhores condições de vida. E é só através da educação. Eu fui ao Ceará ver o trabalho que é feito lá em Sobral. Eu estive lá quando era ministro, né? E hoje você vê, é um exemplo de educação. Numa cidade relativamente pobre, mas que acabou atraindo indústrias para lá, inclusive uma grande indústria do Rio Grande do Sul, chamada Grendene, Melissa, né, que tem lá milhares de funcionários. Então, onde tem pessoas capacitadas, o investimento vem, né? E não tem problemas sociais. Então, surpreendentemente, para quem mora em São Paulo, aqui em Santos, você vai em cidades, em vários locais, não estou falando sul, pode ser no Centro-Oeste, Lucas do Rio Verde, por exemplo, lá no Nortão. O sistema de saúde funciona, a educação básica é boa. Uma engrenagem, porque né? Há um envolvimento da sociedade, os professores são valorizados, né? As pessoas contribuem de uma forma direta ou indireta. Então, no momento que você forma gente, o país cresce, a sociedade cresce. E interessante, ministro, falar de Sobral, né, da educação. Hoje, a maior parte dos alunos do ITA vem de Sobral, né? Por causa dessa A não, base não mudou a matemática. população de lá. A população é a mesma, só que eles tiveram oportunidade que muitas vezes falta, né? E lá, mais importante, né? Lá não é plano de governo, é plano de Estado, né? Município primeiro. Município. E depois o Ceará também está Sim, abraçando. porque o prefeito Sobral, Ciro Gomes, depois virou governador. Então, ele expandiu a experiência bem-sucedida do seu município. Agora desculpe, Roberto, dos 4 pontos que o senhor falou, e um dos pontos que está usando o seu tempo, são as relações internacionais, né, não só comerciais, né, os 3 primeiros são grandes oportunidades. Né? Quando a gente fala em educação, né, o Brasil, para a gente poder ser um país global, precisa passar pela educação, fundamentalmente, tecnologia e inovação também, e a parte de sustentabilidade. Né? Nós somos hoje a grande oportunidade do mundo está no Brasil, né? E é o momento da gente aproveitar essa oportunidade. Isso mesmo. Uma experiência para relatar, quando cheguei em Brasília, eu tinha uma experiência na Sadia de colocar escolinhas para ensinar a mexer com computador. Inclusão digital, a gente chama. Aí chego lá no Ministério e falei, arrumar uma salinha para fazer uma sala de inclusão digital. Aí no prédio tinha 800 pessoas. Eu falei, eu só vou ficar feliz no momento
que os 800 tiverem, alguns já sabiam, obviamente, e muitos não. Aí, completou os 800, nós começamos a chamar familiares deles, né? Jovens. Tinha 10 computadores, 2 monitores que eram alunos da universidade e que a gente pagava um salário mínimo e eles ficavam felizes de poder ensinar, sendo alunos da universidade. Até os faxineiros, todo mundo passou pela inclusão digital. Aí o Exército ficou sabendo disso e quiseram fazer uma visita. Aí veio lá o general, outros coronéis, eram uns 15. E eu falei, olha, isso aqui podia ser replicado nos quartéis. O recruta vai para o quartel fazer o serviço obrigatório e ele sai sem uma profissão. Se ele não tiver inclusão digital hoje em dia, não vai ter emprego, porque é requisito básico. Então, pequenas coisas que podem ser... Eles adotaram e colocaram numa grande quantidade de quartéis. E a gente pegava computadores usados do Banco do Brasil, de outras organizações, que tinham que trocar por mais modernos, né? E aí alguém perguntou da imprensa, falou assim, mas o computador velho... Eu falei, olha, você aprendeu a guiar num carro novo, zero? Pegou um fusquinha? Você não pegou um fusquinha caindo aos pedaços para você aprender a guiar? No momento que você aprende a mexer com o computador, ele pode ser de primeira geração, segunda geração, você já aprendeu o básico para ir fazendo o progresso. Então, esse tipo de coisa tem inclusão social. Agora, no meio ambiente, o Brasil pode ser o primeiro lugar do mundo. Nós temos Ninguém sabe, né, que nós temos 55% da floresta original do descobrimento. Você sabia disso? Ainda temos, né? Sim, Podemos mas qual é o manter. país do mundo Sim. que tem isso? 520 anos depois, não é? Você sabia que mais de 70% da nossa energia é renovável? Que a energia eólica que está sendo explorada principalmente nos 2 estados do Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte, hoje tem um potencial para fazer 10 Itaipus de energia eólica, colocando as torres no mar, porque o vento que nós recebemos do Atlântico é um vento constante e o ano inteiro. Lá no Mar do Norte, na Europa, o vento muda toda hora e não é constante o ano inteiro. Então, nós temos máquinas de produzir energia. E podemos produzir o hidrogênio líquido, decompondo a água, usando a energia eólica, e exportar o hidrogênio líquido, que vai produzir energia em outro lugar. O Brasil tem potenciais entusiasmantes. Agora, nós precisamos de política pública, investimento e, principalmente, descomplicar o Brasil. O Brasil é um país muito complicado. Qualquer coisa que você queira fazer precisa carimbo, autorização, não é? Você que é empresário, você sabe. Às vezes, você morre no caminho pela burocracia, você desiste de um projeto porque ficou muito difícil você conseguir implantar o seu negócio. Nós temos um Precisa de exemplo fôlego, aqui, né? que é o Complexo Andaraguá. São 15 anos de projeto, com toda a preservação do meio ambiente, tudo cuidado. Cada hora surge uma novidade para impedir um projeto. 15 mil funcionários diretos, mais 55 mil indiretos. E não anda esse projeto. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre gente e negócios. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já.
que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Gente Negócios está de volta. Nosso convidado de hoje é o ministro Luiz Fernando Furlan. Ministro, falar um pouquinho de muito tempo atrás, primeiro emprego, qual foi? O meu primeiro emprego foi praticamente uma imposição do meu pai. Meu pai levantava muito cedo e ele falou, você vai ser estagiário na empresa e vai trabalhar das 7 às 11 e vai ganhar meio salário mínimo. Então eu ia com ele cedo, tinha que sair às 11 e ir para casa, comer alguma coisa rápido, pegar o ônibus elétrico e ir para o Mackenzie estudar à tarde, a 1h da tarde. Era tudo muito corrido, né? Aí um dia ele falou para mim assim, você precisa pedir demissão. Eu falei, por quê? Estou gostando. Ele falou, não, aqui nós aprovamos um programa de redução de despesas. Aí eu falei assim, mas eu ganho meio salário mínimo. Ele falou, não, mas tem que dar o exemplo. Eu falei, tá bom, então pedi demissão. Aí, com 18 anos, foi... Que idade que o senhor tinha? 16. 16. É. Com 18 eu fui trabalhar numa importadora de bebidas, né? Então eu estudava e trabalhava na importadora e aprendi muito. Depois fiquei sócio, né? E dos 18 aos 28 eu trabalhei com importação de vinhos, de uísques, de champanhes, de conhaques e tudo. Era um emprego delicioso, né? Degustação o tempo Não, inteiro. não só isso, visitar os fornecedores no exterior, né? Viajar, vinhos na Alemanha, na França, na Espanha, na Itália, uísque na Escócia. Isso me deu muito traquejo na área internacional e também com os idiomas, porque recebia correspondência e tinha que responder e me virar, né? Em francês, em inglês, em espanhol, em italiano. E tudo isso me deu uma certa possibilidade de me comunicar nesses idiomas todos. De toda essa sua trajetória, algum arrependimento? Olha, eu tenho um arrependimento ainda de jovem, que foi a oportunidade que eu tive de intercâmbio nos Estados Unidos. Aliás, era pelo Rotary. E alguns amigos foram e falaram, vamos lá, a gente fica lá um tempo, vai ser legal e tal. E eu, por comodidade, não fui. E me arrependi, porque, né, os meninos voltaram falando inglês, abrindo horizonte, tudo, e eu não fui. Então... Apesar de perder essa oportunidade, que é importante, né, até para ter uma língua, falar tão bem, segredo de sucesso, porque essa foi uma perda, mas com certeza tiveram muitos ganhos na vida. Qual o segredo de sucesso, ministro? Olha, a minha receita é igual ao que o Ayrton Senna falou. O segredo do sucesso se chama oportunidade, né? Às vezes você, como essa, eu não peguei a oportunidade, mas outras que me ofereceram, eu peguei. E para você ser bem-sucedido, você tem que estar preparado. E principalmente ter coragem, ousadia. Porque você sai do seu conforto, né? Ah, você vai cuidar da implantação de uma fábrica lá no interior do Mato Grosso. Não é fácil. Pegar avião, dormir no hotel do aeroporto, depois ir de carro, né? Mas, quando a fábrica funciona, é como se nascesse um filho. É uma satisfação, né? Não, você olha aquilo tudo e fala, puxa vida, eu vi nascer isso aqui, eu vi o trator preparar o terreno e agora está produzindo isso, aquilo, outra coisa. Então é gratificante você
Seja qual for o projeto, você vê ele concluído. Você tem experiências assim, você provavelmente tem também, e de você acreditar e levar a bom termo. A entrevista com o senhor, mas só para contar o LID, quando eu teria 5 sócios no LID. Os 4 desistiram logo no começo e eu fui sozinho abraçar. Então eu vi esse filho nascer e já com mais de 50 anos. Já. Tá vendo? Sempre tem oportunidade, né? Sempre, sempre. E você não... meu avô falava, contava uma historinha, mas no final ele dizia assim, morrendo e aprendendo. Você só para de aprender o dia que apaga mesmo. É isso aí. Então fica essa lição para você que conheceu um pouquinho mais da vida do ministro Luiz Fernando Furlan. Ministro, muito obrigada pelo Muito seu obrigado tempo, pela sua oportunidade. dedicação. Parabéns por toda a sua trajetória. Ainda tem mais, né? Você vê, Parte 2, hein? Minha mãe vai fazer 98, eu sou ainda longe dela. Então o senhor está convidado para a parte 2. Então tá bom. Ok, muito obrigada. Daqui uns 5 anos eu volto. Jarbas, muito obrigada. Obrigado, foi muito bom o nosso programa de estreia, né, ministro? Prazer recebê-lo aqui em Santos e recebê-lo na nossa casa aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigada. O Gente Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da TV Tati Band Litoral. Até mais. Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E LID Litoral Paulista. Quem é líder, participa. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.